Paz do Senhor Jesus para a Igreja de Cristo. Uma noite especial na presença de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor aos que estão cultuando pela rede social, aos que estão cultuando pela nave da igreja. Deus abençoe os irmãos. Vamos agora ministrar os dízimos e as ofertas. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então que você possa trazer a sua oferta com alegria, sabendo que Deus é galardoador a abençoar e prover. Vamos orar a Deus. Senhor Deus poderoso e eterno Pai, nesse momento estamos falando da oferta, dos dízimos, que o Senhor Pai venha abençoar aquele que vem ao altar hoje com alegria, segundo ministrado pela Tua Palavra. Ao que não tem, Pai, abençoe também, derrama da Tua bênção, da Tua provisão, do Teu amor, porque Tu é um Deus que trabalha de uma forma tão especial sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Traga ao altar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus Ele sempre orar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Quero convidar os meus irmãos a abrir a palavra de Deus para uma rápida meditação naquilo que Deus colocou no meu coração. Tá bom. Em Isaías, capítulo de número 64, versículo número 4. Como disse o pastor Dimas, o óculos eu esqueci o meu também, pastor, e faz uma falta. As letras, a gente começa a olhar, o A vira B, o X vira Y, pastores, pastora, e aí complica, mas eu vou tentar. Isaías capítulo 64, versículo 4, vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, de um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós entramos agora em Tua presença, Senhor, em mais uma oportunidade para falar do Teu amor, da Tua palavra. E como somos gratos ao Senhor pela oportunidade concedida de estarmos aqui. Já ministramos, já louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome,
E agora, Pai amado, vamos falar do Teu amor, da Tua palavra, da Tua grandeza, e que pela bondade o Senhor possa nesta noite falar conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Deus abençoe aos irmãos. E a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite foi ocasionada a uma reflexão tomada diante de diálogos que eu tive com alguns irmãos, ainda neste feriado, acerca das provações. Porque servir a Deus, diante de um momento favorável, eu vou dizer para os irmãos que se torna algo confortável. Servir a Deus quando atravessamos um mar vermelho é bênção. Servir a Deus quando Jesus realiza milagres se torna algo ou motivo até de alegria. E nós conversávamos acerca das provações. Como subsistir? Como permanecer em adoração? Como permanecer em comunhão? Como permanecer em santidade? Como permanecer em forma contínua, mesmo quando tudo parece dar errado. Mesmo quando Deus parece, e eu vou entrar aqui na palavra daqui a pouco, não ouvir as nossas orações. Parece como se Deus falasse com o irmão que está à esquerda, o irmão que está à direita, e como se Deus se esquecesse, abre aspas, de nós. É como vir para o culto, irmos para as nossas casas e falar: Senhor, mas por que hoje o Senhor não, entre aspas, falou comigo? Fecha aspas. E isso nos leva a concepções de fé. Porque alguns acabam decaindo da graça por não entender os propósitos de Deus sobre a sua vida. E quando eu li esta palavra, ela fala muito sobre o agir de Deus na nossa vida. Qual é os modelos para que eu consiga suportar, se essa é a palavra, aos processos, às provações, no meio das tempestades. Eu confesso que parece um pouco um tema delicado. Eu me lembro de uma irmã em Cristo, em uma escola que eu trabalho, não é o Terra Nova, eu também leciono no estado. Deus recolheu sua mãe. Aprouve Deus recolher sua mãe. Pouco tempo depois, em torno de 6 meses, a sua irmã. E em uma das ocasiões, ela chegou para mim, no pátio da escola, e falou: por que tanta provação? Por que tanta dor no meio de uma situação tão delicada? Eu confesso que há momentos em nossa vida que é como se o céu se fecha e nós não conseguimos ver além de um céu de bronze, não conseguimos ver além de um rio. É como se as forças fossem minadas. Mas a Bíblia Sagrada, Deus,
através da sua bondade e da sua misericórdia, norteia a nossa vida, direciona a nossa vida. E nós temos principalmente 3 ocasiões que vão nortear a nossa vida espiritual no meio de uma adversidade, que vão nortear a nossa esperança em Deus no meio de uma dificuldade. E uma delas eu me baseio muito quando eu vou partir para Abraão, ou Abrão ainda, antes de se tornar o Abraão. Quando eu parto para Gênesis, no capítulo 12, no versículo número 1 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, eu vou ter uma experiência com base nessa passagem muito linda, ao qual Deus faz uma promessa. E a promessa é assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai peregrinar até chegar à terra que eu, Deus, te mostrarei. Perceba que Deus está direcionando. Versículo 2, a consequência da obediência. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abrão, pai da fé, serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem uma promessa sobre as famílias da terra, que é a questão da genealogia, até chegar lá em Cristo, pai Abraão. Eu percebo nesta palavra 2 coisas. Deus não está explicando como vai fazer, Ele só fala que vai fazer. Segundo ponto importante, Deus deixou de forma clara e evidente as consequências da obediência. Obedecer. A gente sabe que a saída de Ur da terra dos caldeus, ela é uma peregrinação que vai acontecer seguindo ali a região do rio Nilo, até chegar em Canaã. Mas, quando nós lemos em poucos versículos do capítulo 12, e encurtando a mensagem, Abrão chega na terra prometida. E eu vou para Gênesis, capítulo 12 ainda, versículo 10. E assim está escrito: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Perceba que Deus promete uma terra, Deus faz promessas, e Abrão segue no propósito de servir a Deus. Mas quando ele chega aonde Deus o direcionara, ele vai perceber que havia fome na terra. Imagine Deus falar para você: olha, você vai por aqui, você vai entrar à direita, você vai esperar um pouquinho e você será abençoado ou abençoada. E quando você chega,
no local que Deus te determinara, você percebe que não está condizente com uma lógica humana. Quantos de nós já passou períodos da vida em que Deus disse, olha, as portas serão abertas, e no outro dia a porta vai lá e fecha. Quantas vezes Deus já disse, olha, nesta enfermidade eu vou entrar com providência. No outro dia sai o resultado do exame, piorou a situação. Ou quando Deus fala assim, se prepara porque vem uma chuva de bênção. Aí vem um meteoro de lutas antes. Aí você fala, rapaz, será que o profeta estava na carne? Será que eu não tive o dom de discernimento? Será que realmente Deus queria falar comigo? E o que mais me chama a atenção nesta passagem de Abrão, é que vai dizer no versículo 10, ele chega onde Deus prometera. Agora tem uma condição, quando ele enxerga a fome, e ele enxerga a dificuldade, vai dizer a Bíblia que ele desce para o Egito. Primeira coisa, ele não consulta a Deus para descer ao Egito. Segunda coisa, é uma decisão arbitrária. Ele não consulta ao Senhor. E sabe o que eu entendo aqui? É que mesmo que eu não veja o agir de Deus com a minha ótica, eu preciso aprender uma coisa: confiar. A confiança é algo que vai muito além do que apenas acreditar. Confiar é descansar. E saber que mesmo diante de promessas que Deus tenha feito para mim, as adversidades não representarão uma mensagem de que Deus se esqueceu de mim. É por isso que nós lemos hoje em Isaías, Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Há momentos em nossa vida que o segredo não é agir, não é tomar decisões arbitrárias. Muitas pessoas, muitas vezes, se sentem perseguidas numa igreja. O irmão não falou comigo, vou mudar de igreja. Você perguntou algo para Deus? Olha, aqui no emprego, eu não estou me sentindo confortável. Foi Deus quem abriu a porta, mas eu irei sair porque eu não estou me sentindo tão bem mais como antigamente. Você consultou a Deus? Se foi Ele que abriu a porta, quem é que pode fechar a porta? É Deus. Olha, mas Deus me abençoou com um imóvel, eu estou muito feliz, Deus prometeu, Deus cumpriu, mas eu estou resolvendo vender por algumas questões pessoais. Ora, se vocês afirmam que Deus te deu, porque a decisão de vender agora se torna pessoal. Eu entendo que na nossa vida, mesmo diante das adversidades ou diante das lutas, eu aprendo uma coisa: Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Deus nunca perdeu o controle de guerras. Deus nunca perdeu o controle de adversidades, seja ela de qualquer for ou qualquer dimensão. Deus nunca perde o controle. Mas quando algo é adverso, é porque você está na escola de Deus. É momento de descansar. E aonde você não enxerga uma solução, vem a esperança. Eu espero naquele que pode todas as coisas.
Há momentos em nossa vida que o segredo é esperar. Quando vamos ao médico, e eu tenho pavor de Bezetacil, uma vez uma enfermeira, ela falou, você entra aqui que eu vou pegar a injeção. E quando ela me colocou lá dentro do espaço para aplicar, eu comecei a falar, Deus, onde foi que eu pequei? Ela falou, o senhor está bem? Eu falei, não estou bem. Porque essa injeção dói para chuchu e eu morro de medo de agulha. Mas eu aprendi uma coisa. Eu preciso que a medicação seja aplicada até o final. Eu não posso pedir para a enfermeira falar, me dá meia dose de Bezetacil. Eu não posso pedir assim, me dá 30% da dose de Bezetacil. Porque a enfermeira está debaixo de uma missão, que é curar, por meio da medicação, a enfermidade. Então ela precisa cumprir o protocolo médico, mesmo que em mim gere uma dor naquele momento, mas me dará vitória lá na frente. Fazendo uma comparação, é como na escola de Deus. Está doendo, mas espera mais um pouquinho, porque terá vitória lá na frente, terá cura, terá restauração, terá abundância de bênçãos sobre a tua vida. Descansa a tua alma no meio da tempestade. Descansa. Deus é alívio no meio do processo. Quando Abrão desce para o Egito, ele vai experimentar quase a perda do seu relacionamento por conta de situações adversas. E rapidamente no versículo 13, ele sai do Egito novamente. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou para Canaã, Egito não é o teu lugar. A vida espiritual com Deus não é vida de retrocessos. Não é porque Deus não te respondeu que eu preciso tomar uma decisão arbitrária. Não é porque Deus não falou comigo que eu vou bater o pezinho para Deus. Não. Eu faço que nem o salmista. Pode estar doendo, mas eu aprendi uma coisa. Eu vou aprender assim no Salmo 40, versículo 1. Deus ouve, Deus escuta a alma paciente, e a obediência é melhor do que o sacrifício, fazendo uma alusão, quando Deus usa o profeta para Samuel para falar que ele não queria os sacrifícios por conta do perdão de pecados, mas a obediência. E ele vai dizer, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não precisa responder imediatamente a tua oração para dizer que Ele te ouviu. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe até onde você suporta o processo. Ele sabe das suas limitações, das minhas limitações. Ele sabe que até aqui nós podemos suportar. Ele sabe das artimanhas do adversário para conosco. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está em todas as etapas. Os amigos podem esquecer de você. As pessoas podem te abandonar. As pessoas podem não ligar para você. Mas tenho certeza de uma coisa: em todos os dias, Deus estará com você. No dia da angústia, Deus estará com você.
No dia da dor, Deus estará com você. No dia do medo, Deus estará com você. No dia do vale, Deus estará com você. Ele é fiel. Fiel. Fiel é quem prometeu. Uma vez, irmãos, eu conversando com um obreiro, já faz alguns anos isso, e ele veio num tom de reclamação. Faz anos que eu escuto isso. Eu não era o pastor direto dele, mas confiou a mim abrir o seu coração. E ele falava assim: pastor Alberi, eu passei uma situação adversa na minha vida. Ele contou o que aconteceu com ele. Nenhum irmão da igreja foi lá me visitar. Nenhum irmão foi levar, por exemplo, uma cesta de alimentos. Eu disse: eu compreendo a sua dor. Eu compreendo que talvez o irmão naquele momento queria apenas um abraço. Eu compreendo que o irmão naquele momento queria apenas um Jesus te ama. Irmãos, é muito bom ouvir Jesus te ama. Continua falando, viu, irmãos? Fala, Deus te abençoe. Uma vez uma professora que tem no colégio chorou, porque ela falou que ela estava passando um processo na vida dela. E quando eu passava, eu falava assim, eu não sabia de nada, eu falava assim, ó, Jesus te ama, Ele te abençoe sempre. E aquilo era como um alimento para a vida dela. Então, quando você passar, fala isso para as pessoas. E eu falei, eu sei que você queria ouvir um Jesus te ama. Eu sei que você queria ouvir um Deus está contigo. Fortalece. Mas eu disse para ele uma coisa, diante de toda a nossa conversa, eu acho que você se esqueceu do detalhe mais importante. Ele falou, o que foi, pastor? Você se esqueceu de falar que quando não te ligaram, Deus estava do teu lado. No momento em que não te abraçaram, o Espírito Santo estava dentro de você, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E você se esqueceu de um outro detalhe. No silêncio das madrugadas, no silêncio da tua dor, ainda que pelos homens não sendo visto, Deus te contemplou todos os dias. E aí ele virou e falou assim, e qual é a prova disso? Que a luta não te matou, ela te tornou mais forte, rapaz. Ela te tornou mais forte. Porque hoje você pode falar, se eu andei pelo vale da sombra da morte, Ele esteve comigo. Olha eu aqui, ó, cheguei, oh glória, aleluia. O Deus de Israel não te desampara no meio do processo. Não desampara. O problema é que eu sei, é difícil. Queremos tudo para ontem. E ainda mais hoje, não é nem uma geração Google, né? A geração Google passou já há alguns anos, agora a geração do IA. Se tem uma luta hoje, aplica a prova, porque o IA está do ladinho ali, parece o capiroso. Tem que estar, repreendido em nome de Jesus. A geração do IA. A nossa geração era a geração, Gildo, que tinha que ir até a biblioteca, pegar 4, 5 livros, carimbar, levar para casa, ler. E a professora ainda falava assim, o resumo não está legal. Eita geração que pagou preço na escola, né, irmão? De raiva eu merendava 2 vezes, para ficar mais forte. Quer dizer, não sei se deu certo, mas eu tentei. Agora veja bem, o que eu aprendo aqui
é que Deus não é como uma tecla de computador que eu aperto. Deus, como será a minha vitória? Enter. E aí sai lá no IA. Será assim? Não. Sabe o que eu aprendo aqui? Como diz aquele louvor, é no silêncio que Deus trabalha por você. Se Deus não está aos teus olhos falando contigo, descanse o seu coração. Se Deus aos seus olhos não respondeu a alguma causa que você apresentou a Ele, descanse o seu coração. Como disse o salmista, eu esperei com paciência, e Ele ouviu o meu clamor. Deus escuta o teu clamor, mesmo que não te responda de imediato. Mesmo que aparentemente Ele tampa os ouvidos, parece que Deus não ouviu. Não. É noite de se alegrar na presença. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Deus ouviu a tua oração e tem o tempo certo para decretar a tua vitória, decretar aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. Deus fala, está de pé. Mesmo que os ventos pareçam contrários, mesmo que no meio de uma tempestade não tenha colete salva-vidas. Se não tem colete salva-vida, o que acalma a tempestade está com você no barco. Jesus está com você. Fique na presença. Não desanime. Não queira entender a lógica de Deus como a lógica do homem. Não queira entender o agir de Deus como uma equação matemática em que eu pego números e fórmulas, jogo e tenho uma resposta. Deus não faz assim, irmãos. Imagine um engenheiro em frente ao Mar Vermelho. Certamente morreremos. Não há material para construir a ponte. Não tem técnicos capacitados para construir uma ponte. Não há embarcação com barcos suficiente. E se tivesse lá o Titanic, está repreendido. Mas Deus falou assim, pode não ter o material, pode não ter o profissional, mas eu vou abrir o mar e o povo vai passar, porque eu prometi que ia passar. Deus não precisa de entendimento humano. Quando o povo chega perante o Mar Vermelho, morremos. Oh Moisés, que arrumação foi essa, Moisés? O faraó está vindo logo ali. É querer entender a lógica de Deus, trazer para a lógica humana. E queremos ensinar Deus. Mas se Deus fizesse assim na minha vida, seria melhor. Mas se Deus não tivesse feito isso, como se Deus precisasse de orientadores. Isaías capítulo 55, versículo de número 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Você pode pensar o que você quiser. Você pode calcular o que você desejar. A lógica de Deus será diferente na tua vida.
o agir de Deus será diferente na tua vida. Então, ao invés de queremos entender a lógica de Deus, façamos diferente. Eu confio em quem me chamou. Eu confio naquele que está ao meu lado. Eu confio naquele que está comigo. Eu confio. Olha o que está escrito aqui, ó. Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. Monte na Bíblia significa proteção. Você imagina uma guerra em que eu estou em um monte, o adversário está em um vale. Eu já ministrei sobre isso lá em Reis, se não me engano, em Crônicas. Josafá, quando os adversários falaram assim: eles ganharam porque estavam nos montes. E a mensagem era: o Deus que trabalha no monte também é o Deus que trabalha no vale. Então, quando eu estou no monte, eu tenho uma visão melhor. Monte significa estratégia positiva numa guerra. Mas o salmista, ele fala sobre a fidelidade de Deus. E ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? Ele poderia falar que o socorro vem através de uma guerra em que ele vai ficar em um monte, como os montes que fazem cercania ali com Jerusalém, proteção. Mas ele vai dizer assim: o meu socorro, versículo 2, ele não vai dizer o socorro, ele fala o meu socorro, a minha necessidade, a minha dor, a minha angústia. Esse meu, ele entra como uma característica de que Deus conhece o teu íntimo. Eu te conheço por fora, você me conhece por fora. Mas Deus é tão íntimo de você, que o salmista usa a palavra o meu socorro. Ele poderia falar o socorro. Ele está falando de intimidade com Deus. O meu socorro vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Eu posso estar no monte, se Deus não estiver comigo, não tem vitória. Eu posso ir para uma terra abençoada, se Deus não estiver comigo, de nada valerá. E ele diz que fez o céu e a terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a gente medita na palavra, como diz o pastor Colares, né? E o Espírito Santo vai nos mostrando os caminhos. Primeiro, o meu socorro, o meu alívio, vem de um Deus, do Senhor, que fez o céu e a terra. A parte B do versículo, perceba uma coisa: ele engrandece a Deus. É como se alguém fala assim: o meu Deus é esse, mas o meu é o que fez tudo isso. Como preguei na quarta-feira, quando a arca colocada no templo, lá estava o Dagon, no outro dia, a estátua de Dagon com o rosto em pó, um símbolo do poderio de Deus, em que não precisa de uma ação de homem para executar
porque Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Perceba no versículo, ele engrandece o nome de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para entrar no segundo tópico da mensagem. O pastor Alberi, os irmãos, aos que estão cultuando pela rede social, podemos dizer, o meu socorro vem do Senhor, porque isso caracteriza convicção. Convicção não se adquire simplesmente por ouvir falar, mas de intimidade com Deus. Você com certeza já passou lutas em sua vida, e elas te trouxeram experiências. Talvez as marcas das lutas e processos que você passou lá atrás, hoje você olha, é como aquele soldado que vem de uma guerra, vem como herói, e ele mostra as feridas. Isso aqui foi no campo de batalha A, aqui foi no campo de batalha B, aqui no campo de batalha C, mas eu venci. É como aquele soldado que vem de uma guerra e diz, eu não pereci no campo de batalha. Em outras palavras, é quando temos as cicatrizes, os processos que já passamos, e aí podemos dizer, haha, lá atrás, quando eu achei que não dava, ó, Deus entrou com providência. Então Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Lá atrás, quando o diagnóstico médico era uma sentença de morte, Deus trouxe vida, cicatrizes, que caracterizam a glória de Deus. Se você tem cicatrizes na tua vida, e você está cultuando a Deus nesta noite, é porque Deus te deu vida no meio de um processo. Deus trabalhou pela sua vida, trabalhou pela sua família, trabalhou pelo seu ministério, trabalhou pela sua casa, pela sua vida espiritual. E hoje podemos falar, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. A esperança é o ato de esperar. Eu olho para a luta, eu choro. Eu olho para o céu, eu me alegro. Porque é de lá que vem a resposta para a minha vida. Eu olho a dor, eu choro. Eu olho alguém falando para mim, rapaz, tua situação está complicada. Mas eu olho para o céu, tem alívio para minha alma. Tem resposta de Deus. O céu está trabalhando pela tua vida. O céu não se fechou para você. Espere em Deus. A providência do céu não falha. A providência de Deus é verdadeira para a tua vida. Portanto, nesta noite, neste culto, saia alegre, esperando em quem
todas as coisas. Se alegra, Deus vai e pode entrar com salvação na tua família. Se alegra, Deus pode cumprir aquilo que prometeu, mesmo que agora a dor seja enorme. Alegra a tua alma. Alegra a tua alma. Alegre a tua alma nessa noite. Paciência na tribulação. Paciência. Salmos 40. Paciência. Tem uma jovem. Quando eu pastoreei, a irmã, ela passou um processo. A filha foi diagnosticada com câncer. Um câncer agressivo. A filha distante dos caminhos de Deus. E eu disse para ela: minha irmã, eu não sou médico. Eu não posso dar nenhum diagnóstico. Também não posso falar que a sua filha será curada hoje, amanhã, e nem sei se vai ser curada. Deus não falou comigo. Mas se você está falando que lá atrás Deus falou que tinha uma promessa sobre a vida dela, busque esperar com alegria. Ela falou: eu sei, mas é difícil. Eu falei: difícil para mim e para você. Se Deus falou com você, se cumpre na terra. A minha palavra, minha irmã, ela cai por terra em 5 minutos. Mas a palavra de Deus é fiel. Ela é verdadeira. Ela é perfeita. Ela é agradável. Eu falei: o que nós podemos fazer agora? Terceira parte: perseverar em oração. Perseverar em oração. Começamos a orar com a igreja. Processo difícil. Uma jovem moça, em que a parte capilar, os irmãos conhecem o procedimento. Resultado dos processos do tratamento. Certa oportunidade, a jovem vem com a mãe ao culto. E naquela mesma noite, ela se entrega para Jesus de Nazaré. Ela levanta as suas mãos cansadas. Uma jovem que outrora não queria saber de Deus. E eu não quero aqui simular ou trazer nenhum tipo de conjectura de que Deus faz isso ou aquilo. Não quero entrar nesse mérito. Porque, de novo, o pensar é meu, o agir é de Deus. E ela começa a vir aos cultos. E nós começamos a orar pela vida dela continuamente. O tratamento pareceu uma eternidade. E aí tem as baterias de exames que vão saindo. E o primeiro resultado era regressão. E eu disse para ela: você crê no milagre? Se foi Deus que falou com você lá atrás, algo vai se cumprir. Apenas espere, tenha paciência
e persevere em oração. E ali continuamos orando, orando, orando. E para encerrar, porque já foi embora o tempo, temos 5 minutos. Chegou um momento, pastor Colares, que os exames detectaram, informaram a ausência de qualquer enfermidade no seu organismo. O médico disse para aquela jovem: jovem, você crê em Deus? As lágrimas desciam do seu rosto. E ela disse: Jesus teve um encontro comigo. E onde está essa jovem hoje? Na casa do Pai, adorando ao nome do Senhor. Porque Deus é fiel. Deus não se esquece dos seus. Alegra a tua alma nesta noite. Deus tem resposta para você. Alegra a tua alma. Alegra a tua alma. Sabe o que eu sinto aqui nesta noite? Uma presença gloriosa de Deus agindo sobre cada vida aqui, ó. Você que não saiu da live, Deus está indo ao seu encontro agora. Uma presença que traz um renovo para uma alma que está, como foi falado aqui, cansada, enfadada, triste, abatida. Tem consolo do céu para a tua vida. Vai para a tua casa hoje com o abraço de Deus.